Bom, eu acho que uma das coisas que mais responde essa pergunta, primeiro grave erro nessa questão é o anacronismo cometido em você olhar para uma mulher empoderada hoje, uma empresária, dona da Magazine Luiza, uma gerente de banco hoje, e querer colocar essa mulher nos tempos bíblicos e imaginar que ela não seria aceita lá. Obviamente, essa mulher não seria aceita lá, assim como os homens que nós conhecemos hoje não seriam aceitos naquela época. Então, eu acho que existe um imenso anacronismo em não compreender que a humanidade evolui gradativamente para o refinamento civilizacional em muitos aspectos. Em outros, ela decai moralmente também. Mas veja, é um anacronismo gigantesco você esperar, por exemplo, que as mulheres da antiguidade, quando a gente diz antiguidade, nós estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo até 500 depois de Cristo, que é o período histórico que a gente chama de antiguidade. É muito louco você imaginar que uma mulher desse período fosse fazer parte de um movimento feminista ou querer empoderamento em uma sociedade onde você só tinha dois tipos de trabalho. Era a agricultura de subsistência ou guerra. Então, nesse contexto, eu gosto dessa pergunta. Por que as mulheres não se rebelaram contra os homens na Idade Antiga e na Idade Média? Por que não surgiu o feminismo na Idade Antiga e na Idade Média? Por que o feminismo só surgiu depois que a Revolução Industrial apareceu, que os meios de transporte apareceram e que o liquidificador e a batedeira apareceram? Porque antes da Revolução Industrial, as mulheres dependiam dos homens. E eu acho que a Bíblia, eu gosto muito, eu uso duas Bíblias para estudar. O pessoal vai até achar engraçado, mas eu uso uma Bíblia católica e uma Bíblia da Reforma, porque eu acho que elas Eu uso algumas Bíblias se também. Eu não estudo complementam só também. uma. E olha só, na Bíblia nós temos alguns livros que mostram um panorama muito bom sobre a vida da mulher. Um deles é o livro de Ruth. Bom, se a Bíblia fosse um livro machista, não teria um livro inteirinho sobre a história de uma mulher. Inclusive, a genealogia de Jesus só traz homens, né, por questões da época, inclusive do patriarcado, que não era uma condição bíblica, mas uma característica de todas as civilizações. Muitos historiadores de esquerda tentaram dizer, conjecturar, que num passado distante houve uma sociedade dominada por mulheres, como, por exemplo, o Engels, que era o melhor amigo do Marx, que são dois encapetados, né? Então, o Engels... Ela é ótima. O Engels escreveu sobre teorias do Morgan a respeito de uma possível sociedade matriarcal onde as mulheres dominavam e os homens obedeciam, mas não existem provas substanciais de uma civilização avançada nesse contexto. Então, a humanidade, desde o começo, em todos os mitos da criação, a pessoa não gosta, sei lá, não gosta muito da Bíblia, sei lá, no Alcorão, em outros mitos de outras religiões, sempre houve uma dominação masculina, entre aspas, ligada à força física que era necessária para sobreviver em tempos difíceis. E mesmo assim, na antiguidade, a Bíblia dedica um livro inteiro para a história de Ruth. E quando nós vamos na genealogia de Jesus, no início dos evangelhos, a gente encontra somente 5 mulheres, né? E essas mulheres recebem muito destaque. E as pessoas dizem que a Bíblia oprime a mulher e tal, mas nessa genealogia de Jesus, as mulheres que nós encontramos, elas não têm absolutamente nenhum estereótipo da cristã que a gente conhece hoje. Então a gente tem Tamar, que tentou dar um golpe no próprio sogro. Nós temos Raabe, que foi uma prostituta. Nós temos Ruth, que não era judia. Então a gente tem várias mulheres fora do estereótipo cristão ou do estereótipo careta, que eles gostam de nos chamar. Ou do Pentateuco, né? Exato. E quem escolheu colocar essas mulheres ali foram os homens que escreveram a Bíblia. O livro de Ruth mostra muito bem isso. Quando Ruth e Noemi perderam os seus maridos na Bíblia, elas ficaram completamente desoladas. Elas estavam a ponto de passar fome. Isso aqui tem que ser considerado com muita importância. Veja, na época dos tempos bíblicos, na antiguidade e até na Idade Média, uma mulher solteira provavelmente morreria de fome. Quem iria sustentar essa mulher? As mulheres, durante muito tempo, milênios, elas dependeram da ajuda dos homens para sobreviver. Existem alguns momentos na vida da mulher onde ela é muito frágil. Quando ela é criança, como qualquer outro homem, ela precisa de cuidado. E quando ela está grávida, ela não consegue correr das feras, se esconder, caçar, trabalhar o suficiente para alimentar a si e a sua prole. Imagine uma mulher com 3 filhos pequenos e grávida tendo que ir
para a roça para produzir alimento para se alimentar. Então, durante toda a Sim. história da antiguidade, as mulheres dependeram dos homens. No livro de Ruth isso fica muito claro, tanto que elas vão mendigar aos pés de Boaz para ter o que comer. E isso não foi Sim. feito por uma opressão machista. Os homens não chegaram num acordo, ou vamos explorar as mulheres. Aí Não, um isso cara que tá... acontece com Davi também, quando ele sai em guerra e deixa as mulheres, e quando ele volta para o abrigo, volta para a cidade dele, todas as mulheres tinham sido sequestradas, levadas embora, e eles choram alto, né? Todos os 300, perdão, os 300 são, todos os valentes de Davi choram alto porque tem que ir buscar suas esposas novamente. E pedindo uma parte rapidamente, eu gosto muito de usar Joel 2 e Atos 2 como um momento em que o Espírito Santo vem. Joel 2 vai prometer que o Espírito Santo venha sobre escravos, livres, mulheres, homens. E por esse lado, eu também não concordo que a igreja seja, que a igreja nem mesmo a Bíblia seja um livro machista, porque o Espírito Santo nos foi dado para todas as pessoas, para a mulher, para o homem, para o escravo, para o livre. E na linguagem do escriba, essa é, para mim, o ponto alto em que a mulher recebe o poder do Espírito Santo em Atos 2. Então, nós concordamos que a Bíblia não é um livro machista.